Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma das sessões técnicas organizadas pelo Colégio de Engenharia Civil da região Norte, que será talvez uma das últimas atividades até ao final do ano. E hoje o tema que nos traz aqui é o programa Casa Eficiente. Como bem sabemos, a eficiência energética, a economia circular tem vindo a ganhar dimensão no desempenho das nossas profissões. Identificamos hoje como uma das nossas oportunidades de negócio, onde os profissionais de engenharia, em especial aqueles que mais expostos estão ao setor da construção, que são os engenheiros civis, têm uma área de negócio, uma área de trabalho. Os últimos governos têm vindo a lançar linhas de financiamento e de apoio económico às famílias, aos proprietários e também às empresas, não só de imóveis de habitação, para reconverterem, para transformarem os espaços no sentido de os tornarem energeticamente mais eficientes. Hoje temos connosco a engenheira Cristina Cardoso, que também inicia uma colaboração connosco da ICOP nestas sessões técnicas e que nos vai trazer a visão do que é que têm sido estes programas. E em especial numa dimensão que queremos dar a conhecer, que há empresas que se podem qualificar, que se podem certificar e que se podem posicionar para estes programas, como é o caso da Casa Eficiente, e que vamos querer saber como é que isto se pode transformar numa oportunidade de negócio para os engenheiros civis, para as empresas dos engenheiros civis e também do setor da construção. É esta a nossa agenda para hoje, mais do que conseguimos perceber que medidas é que podem ser implementadas, é que conseguimos perceber de como é que a implementação destas medidas pode ser transformada em negócio para os nossos profissionais e para os engenheiros. Cristina, muito obrigado pela tua disponibilidade. Agora é a nossa vez de te ouvirmos. Muito obrigada, Bento. Antes de mais, quero agradecer à Ordem dos Engenheiros o convite que nos dirigiu. Portanto, é sempre um gosto para a ICOP colaborar com a Ordem dos Engenheiros, em especial num tema que é um tema que está efetivamente na atualidade e na mesa e que, segundo informações que vamos tendo, até na área de atuação da Associação, vai existir bastante dinheiro para esta área da reabilitação. Portanto, é expectável que mais à frente, e se calhar ainda antes do final deste ano, que surjam outros programas e outras ações e financiamentos nesta área. Relativamente à questão da Casa Eficiente 2020, o que é importante, efetivamente, é o que o Bento referiu, da questão da qualificação das empresas e também da responsabilidade dos técnicos. E eu vou falar depois um bocadinho à frente sobre isto. E também desmistificar, porque houve aqui uma situação especial, que a Casa Eficiente é um programa dinamizado pelo governo, promovido pelo governo, pelo Estado, em 2018, pediu à CPCI, que é a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, que agrega todas as associações da fileira da construção e que a ICOP é o presidente da ICOP é igualmente presidente da CPCI, dinamizasse o processo e agora, no final, em setembro deste ano, saiu um programa de apoio aos edifícios e por causa disso e por esse programa de apoio ter 70% com participação a fundo perdido, verificou-se se a Casa Eficiente for tratada de outra forma, efetivamente vai ser muito importante e vai ser bastante interessante, quer para técnicos, quer para profissionais, quer depois para as famílias, porque as suas casas vão com certeza ser mais confortáveis. E por isso é que eu vou apresentar o programa Casa Eficiente, eu prometo ser breve e vou depois também, apesar de não estar no tema, porque achei importante referir pontos importantes associados a esse programa de apoio à reabilitação de edifícios, que nós verificamos que está a haver muita confusão, as pessoas pensam que é o mesmo programa e não é. Está bem? Portanto, agora vou começar a minha apresentação. E, mais uma vez, agradeço o convite que me foi dirigido. Vou agora só compartilhar a apresentação.
Peço desculpa que isto, chegarmos a uma certa idade, temos algumas dificuldades depois em ver as coisas pequeninas dos computadores mesmo com óculos, portanto peço desculpa por este pequena entropia. Pronto, o que é o programa Casa Eficiente 2020? O programa foi criado com o objetivo de apoiar intervenções de reabilitação em edifícios de habitação particular, através da concessão de empréstimos que promovam a melhoria do desempenho ambiental em áreas como a eficiência energética, a eficiência hídrica e a gestão de resíduos sólidos urbanos. Este programa, para além do patrocínio do Estado e da dinamização da CPCI, contou com o apoio das entidades públicas e especialistas nestas áreas, designadamente a ADN e a IAPA. Quais são as finalidades do programa? E só voltando atrás, empréstimos não é a fundo perdido aqui são empréstimos em condições mais vantajosas que os bancos podem conceder aos particulares, está bem? Que é para desmistificar a confusão com o programa que eu depois vou falar no fim. Quais seriam as finalidades deste programa? Primeiro, melhorar a qualidade do edificado, promovendo condições de conforto e de otimização de recursos, quer energéticos, quer hídricos. Promover a eliminação de materiais prejudiciais à saúde e ambiente, por exemplo, agora também está muito em voga a questão da remoção de material que contém fibrocimento e amianto, e depois se quiserem nas questões colocar isso, porque também há aqui uma dúvida existencial, ou em Portugal existe um mito que as empresas têm que estar devidamente habilitadas ou com uma licença qualquer especial para remover amianto. Não é verdade, as empresas têm que ter alvará e depois cumprir requisitos específicos para que os trabalhadores não tenham problemas quando estão a executar esse trabalho. Cristina, deixa-me só interromper-te e lembrar aos colegas que, se quiserem colocar questões, que usem o bate-papo e a partir daí no final da tua apresentação colocamos as questões e trocamos impressões. Desculpa. Muito bem, Bento. Também se alguém depois não conseguir, mas eventualmente quiser colocar alguma questão, eu vou deixar o meu e-mail, no fim da apresentação tenho o meu e-mail, sintam-se confortáveis e à vontade para colocar questões extra relativamente a esta situação. Portanto, para além então da eliminação de materiais prejudiciais, tem como finalidade também otimizar a gestão de resíduos sólidos urbanos e é o que nos importa, e a CPCI também entrou e dinamizou este processo, porque também nos interessa dinamizar toda a fileira da construção e do imobiliário, principalmente numa altura em que o setor ainda estava a emergir da crise grave que viveu, e era, portanto, importante, quer para técnicos, quer para empresas, que se dinamize uma fileira tão importante, com tanto peso para a economia de Portugal, para efetivamente dinamizar tudo o resto. A fileira da construção dinamiza depois toda a economia do país. Este programa aplica-se a todo o território nacional, a prédios urbanos ou frações autónomas, incluindo partes comuns e destinados à habitação coletiva ou unifamiliar. A edifícios de habitação em convivência, por exemplo, lares, orfanatos, e também frações de divisões não habitacionais, se abrangidas por operações que incidam na totalidade do prédio ou partes comuns e que representem pelo menos 50% da área de construção do edifício. Por exemplo, uma das medidas ou uma das tipologias de intervenção aqui definidas tem a ver com as impermeabilizações. Não posso impermeabilizar uma fachada, se por acaso o resto do chão fosse comércio, não fazia sentido eu impermeabilizar só metade do prédio e não impermeabilizar a parte do resto do chão. Por isso é que aqui estão também as frações não habitacionais. Quem são os beneficiários deste programa? Qualquer pessoa particular ou coletiva, de natureza privada, que seja proprietária ou arrendatária do prédio ou fração autónoma a reabilitar, ou representa os condóminos ou proprietários, ou demonstre ser titular de direitos de poder sobre o imóvel em questão. Parte mais técnica, a parte que nos interessa, é as intervenções abrangidas. Portanto, este programa visa a melhoria da eficiência energética, a utilização de energias renováveis, o aumento da eficiência hídrica, a melhoria do desempenho ambiental e a gestão dos resíduos sólidos urbanos. Que despesas são elegíveis no âmbito deste programa? Os trabalhos de construção civil e outros trabalhos de engenharia,
A aquisição de equipamentos, sistemas de monitorização, tecnologias, materiais e software, e no caso da substituição de eletrodomésticos, desde que essa despesa não seja superior em 15% do montante de investimento total elegível da operação. Portanto, eu não posso só adquirir eletrodomésticos, eu tenho que fazer uma candidatura que abranja outras intervenções e, nesse sentido, posso incluir aqui os eletrodomésticos se eles não excederem os 15% do montante do investimento total. O portal Casa Eficiente 2020 é um portal público, é um portal de utilização gratuita, é um portal muito intuitivo, é um portal muito simples de utilizar e foi feito com um objetivo, foi feito com o objetivo de qualquer particular, no âmbito deste portal, conseguisse perceber o que era o programa, as despesas, as tipologias elegíveis no âmbito deste programa, se escolhesse determinadas tipologias, que melhorias ou que poupanças é que teria ao longo do ano com essas intervenções e que permitisse depois também promover simulações para perceber vantagens associadas àquelas intervenções, emitir orçamentos modelo ou tipo que depois seriam entregues às empresas de construção para apresentação do preço, submeter depois, oportunamente, o valor apresentado pelas empresas e emitir a declaração Casa Eficiente 2020, que permite o quê? Permite ao particular ir ao banco e pedir o empréstimo para a realização destas obras. Empréstimo esses a condições mais vantajosas. Portanto, o programa, ou o portal, peço desculpa, o portal serve para, do princípio ao fim, eu particular, perceber como funciona, perceber o que quero, que vantagens é que eu tenho associadas às intervenções que eu escolho, colocar os valores e depois imprimir a declaração para ir à banca solicitar o empréstimo. Este balcão de apoio, como eu já disse, é de utilização gratuita. Ele tem uma informação geral sobre o programa, o regulamento e as intervenções elegíveis e tem um catálogo de soluções técnicas que são muito úteis para os engenheiros, os colegas que estão a ouvir de engenharia civil e também mecânico e eletrotécnico, também temos aqui essas áreas. Têm fichas técnicas que foram elaboradas no âmbito deste programa em parceria entre a IAPA e a ADN, que ajudam a perceber o que funciona bem, o que funciona associado ao tipo de intervenção que eu estou a fazer e ao ano de vida do edifício e que me permite até, se calhar, às vezes explicar um bocadinho melhor ao meu particular qual é a melhor solução para ele. Portanto, pesquisem, este catálogo é muito interessante e que pode ser utilizado até na vossa atuação profissional noutras áreas. Existe depois uma coisa muito importante, que foi o fincapé que nós fizemos enquanto CPCI, que foi: não podem fazer intervenções empresas que não estejam devidamente qualificadas, isto é, empresas detentoras da devida habilitação, que é o alvará, ou certificado, e que para além da habilitação, tenham também, cumpram, como eu costumo dizer, os mínimos olímpicos, que é terem um seguro de acidentes de trabalho, terem serviços de segurança e terem serviços de saúde. Não sei se têm consciência, mas eu aqui tenho, portanto a ICOPN representa neste momento 6.000 empresas associadas. Nós temos a preocupação de querer que os nossos associados sejam empresas devidamente habilitadas e qualificadas, porque a nova legislação dos alvarás, que foi publicada em 2015, promoveu muito facilitismo na obtenção do alvará, uma situação que nós criticamos junto da entidade competente, o INPIC, e que permite também um bocadinho um exercício da atividade não igual para toda a gente, e é muito diferente eu contratar uma empresa que tem tudo regular e legal, em detrimento de contratar alguém que eu chamo um pato bravo, porque é sempre mais barato. Só que o pato bravo vai nos sair caro, porque depois efetivamente a obra não vai ser feita de forma adequada. Portanto, no âmbito deste programa, nenhuma empresa de construção que não esteja inscrito no diretório, e o diretório, esta inscrição é feita via portal, portanto a empresa gratuitamente
entra na área do diretório, solicita a sua inscrição, preenche a ficha de inscrição, depois será devidamente verificada pelos serviços e a empresa é registada. Isto é gratuito, mas a empresa efetivamente tem que estar aqui registada, porque se não estiver registada, quando o particular, registada e devidamente verificada, o particular, quando vai submeter a sua candidatura, a candidatura dá-lhe negativa, ou não sai a declaração para ele ir ao banco, porque efetivamente a empresa não está habilitada. Neste catálogo de soluções técnicas tem também uma coisa que eu acho interessante. Há uns anos a Ordem dos Advogados fez, ou dos Arquitetos, acho que foi a Ordem dos Arquitetos, fez uma coisa engraçada, portanto nos outdoors, aí por todo lado, contrata alguém que seja devidamente qualificado. E eu acho graça que neste momento, em pleno século XXI, ainda se continua a não perceber que quem tem que fazer trabalhos de engenharia tem que ser engenheiros. Pronto. E então este catálogo acho graça que em todas as fichas técnicas que apresentam um conjunto associado às intervenções elegíveis e que concretizam as mesmas, identificam o objetivo, as recomendações técnicas, os benefícios e apresentam até esquemas ilustrativos do que aquela solução vai permitir trazer em termos de melhoria às minhas habitações, dizem todas uma coisa engraçada, que nós também quisemos que ficasse escrita lá, que é dizer ao particular qualquer dúvida, qualquer situação, consultar um engenheiro, um arquiteto ou um perito qualificado. Estes são os peritos da ADEN. Porquê? Porque para fazer obras nós temos efetivamente que ter não só empresas, mas também técnicos devidamente qualificados para que as coisas corram bem. Portanto, aqui, como podem ver, a associação pugnou pelas duas áreas. Não estamos só aqui a defender as empresas, porque nós queremos empresas saudáveis e com saúde, e com certeza que as empresas terão que ter técnicos para lhes dar aqui um aporte e para permitir que efetivamente as coisas funcionem bem e também desmistificar um bocadinho a ideia que se tem do nosso setor, que continua, infelizmente, continua a ser, que somos sempre o setor da construção, é sempre aquele setor que tem menos qualificações, tem menos, causa mais entropia, porque nós cortamos ruas, porque nós fazemos pó, porque nós fazemos barulho. Portanto, é sempre aqui um bocadinho esta situação que nós temos que modificar, nós todos enquanto técnicos, enquanto profissionais, enquanto gerentes de empresas de construção, etc. Porque efetivamente verificou-se agora na pandemia que o setor da construção foi o setor que conseguiu manter este país, pelo menos com níveis de PIB razoáveis, apesar de péssimos, mas pelo menos não tão péssimos como poderia ser, porque esteve sempre a trabalhar. O setor da construção não parou. Portanto, relativamente, peço desculpa que eu levo sempre, puxo a brasa à minha sardinha, o Bento já se está a enervar porque já estou a falar demais. Relativamente ao balcão o portal, permite então uma coisa muito interessante, até para vocês técnicos, para perceber melhor que soluções é que podem apresentar ao vosso potencial cliente, que é a área da simulação. A área da simulação permite a simulação e estima as vantagens ambientais e financeiras das intervenções. Portanto, eu quando entro na área da simulação, tenho estes campos todos que aqui estão a ver, tenho a parte de simular, em que eu escolho, em que eu identifico a minha fração ou a minha habitação, escolho as tipologias de intervenção que eu quero fazer, por exemplo, pôr janelas mais eficientes, fazer um revestimento, colocar torneiras mais eficientes também, e posso perceber o que é que eu vou poupar e até depois dizer assim, bem, afinal eu quero pôr estas torneiras, mas a poupança não é significativa, considerando o custo que eu vou ter para fazer este trabalho. Retiro, e portanto isto permite-me jogar aqui e eu simular, juntar novas simulações, juntar novas intervenções, retirar intervenções, para pedir um orçamento modelo, imprimir o orçamento modelo. Quando eu imprimo o orçamento modelo, eu recebo um link no meu e-mail para depois conseguir dar seguimento ao processo. E esse orçamento serve-me para quê? Serve-me para me ajudar a ir ter com um construtor ou com um técnico, para ele me fazer o orçamento adequado ou que se encaixe no âmbito da tipologia e que depois se encaixe neste programa e no financiamento.
o empreiteiro apresenta o orçamento, eu pego no orçamento, registro no portal, isto é tudo via portal, registro no portal os valores, emito a declaração para ir ao banco então pedir o financiamento. Permite também portanto, a declaração, antes da emissão da declaração, eu tenho que confirmar todas as intervenções que eu pretendo realizar, inserir dados complementares, os valores orçamentados, como eu já referi, e a verificação dos elementos complementares, que são os elementos necessários, os documentos necessários à candidatura. Por exemplo, eu tenho que provar que não tenho dívidas à Segurança Social, às finanças, tenho que provar que a habitação me pertence, etc. Portanto, por aqui, por este portal, eu consigo fechar o processo todo. Garante também este portal que as intervenções são elegíveis, porque eu não consigo meter outras, só consigo meter estas, e que a empresa que elaborou o orçamento está habilitada, porque se ela não estiver habilitada, eu não consigo continuar o processo. Portanto, dá-me um erro e vai-me dizer a empresa não está habilitada, e o que é que vocês têm que fazer? Vocês, enquanto engenheiros, ou enquanto empresa, ou até enquanto particulares, é dizer à empresa, registre-se no portal, verificar primeiro se ela cumpre todos os requisitos exigidos para a sua atuação e pedir para a inscrição no portal, que é gratuito. Chegamos ao fim do processo, que é a emissão da declaração Casa Eficiente 2020, que esta declaração, eu consigo fazer o print da declaração, que identifica o candidato, o imóvel, o resumo das poupanças ambientais e financeiras, a lista de intervenções com os valores de poupança e o valor orçamentado pela empresa da construção, inscrita no diretório, o valor total do orçamento e a relação dos elementos de candidatura e o termo de aceitação e validação do candidato. Portanto, só com esta declaração emitida via portal é que qualquer particular pode, junto de um dos bancos que aqui bem referidos, Caixa Geral, Milênio, BCP e o Novo Banco, podem ter acesso depois a pedir o financiamento neste portal. Consequentemente, eu depois posso efetivamente fazer a celebração do contrato e realizar a obra, com técnicos e empresas habilitadas, torno a referir. Problema do programa Casa Eficiente 2020. Problema ou então falta de oportunidade. Os bancos não aderiram, na nossa opinião, adequadamente a este programa. Porquê? Porque os empréstimos que eles dão aos particulares, pela percepção que nós temos, não são vantajosos em detrimento de outros produtos que eles tenham. E percebe-se que eles estão mais com o objetivo de vender, entre aspas, outros produtos do que associar o que eles receberam, porque isto é financiado pelo BEI, o que eles receberam para, efetivamente, a questão deste programa. E para nós, e estamos a tentar, junto ao Ministério do Ambiente, novamente, fazê-los ver, e vou já explicar porquê, fazê-los ver a importância disto, porque, efetivamente, por uma situação, um simples site, eu consigo, enquanto particular, conseguir ter um acesso a uma informação importante, a técnicos que estão lá registados, designadamente os peritos da ADN, a empresas de construção que lá estão, consigo fazer o processo todo via portal e melhorar a eficiência energética e hídrica da minha habitação, melhorar a minha qualidade de vida, poupar energia, poupar o planeta e, efetivamente, esta questão do banco estar aqui a causar entraves, fez com que este programa, que seria um programa com tudo para ter muito sucesso, não teve. E vocês vão já perceber porque é que eu estou a dizer isto. Portanto, isto não vos vou amassar, isto é um vídeo engraçado, podem ver, é um vídeo engraçado que foi feito na altura do lançamento, que apresenta a família do Luís e que aqui neste vídeo ensina como é que eu faço todo o processo no âmbito do portal. Aqui acabei a apresentação do programa Casa Eficiente 2020. Portanto, e até o PowerPoint agora nem tem o logotipo. O Casa Eficiente 2020 são estes três chapeuzinhos aqui verde, três casinhas, vermelha, amarela e verde, parecem umas casinhas da praia. Portanto, isto é o logotipo do programa Casa Eficiente 2020 e eu tirei de propósito o logotipo para quê? Para vos dizer que
Em setembro deste ano, foi publicado o despacho número 8745, relativo ao regulamento de atribuições de incentivos no que respeita a um programa de apoio a edifícios mais sustentáveis. Eu torno aqui a dizer, isto não é o programa Casa Eficiente 2020. Quando é lançado este programa, que curiosamente nós só conhecemos depois de ter saído, o que também não deixa de ser estranho, porque a CPCI dinamiza um programa também do mesmo Ministério e do mesmo Governo para a mesma coisa, mas quando sai este programa, enquanto o portal Casa Eficiente estava praticamente moribundo, teve um incremento significativo. Portanto, nós triplicamos num mês a inscrição de empresas registadas no diretório das empresas do Casa Eficiente 2020. Para além de termos triplicado as empresas no espaço de um mês, e noto que o programa Casa Eficiente 2020 está em vigor desde 2018, portanto, de 2018 até 2020 nós tínhamos praticamente 800 empresas inscritas no diretório e neste momento temos 3 vezes mais das empresas inscritas. Para além disso, o que é que nós verificamos? Verificamos que nós fazemos a gestão, como já referi, do programa Casa Eficiente 2020, verificamos que as perguntas de particulares que caem no nosso site, o Casa Eficiente, quadriplicaram. Portanto, isto foi uma coisa, vocês não imaginam o que programa que até não permite muito valor, porque eu só posso oferir até 1.500 euros, não é? 7.000 euros, peço desculpa, 7.000 euros a fundo perdido, mas o que isso incrementou, que é no particular, portanto, o particular teve uma adesão gigantesca a este programa. E este programa, na minha opinião, até é mais apertado do que o programa Casa Eficiente 2020. É mais apertado porquê? Porque é muito mais exigente no que respeita à verificação do cumprimento das normas associadas às intervenções que as pessoas querem fazer. Pronto, isto para dizer o quê? Nós, com base nisto, tornamos junto do Ministério a dizer assim, meus senhores, vamos dinamizar o programa Casa Eficiente de outra maneira, vamos, se calhar, puxar as orelhas à banca, porque efetivamente isto tem tudo para correr bem e tanto tem para correr bem que se vê que um programa até com valor muito pequenino originou aqui uma avalanche de possibilidades, quer para empresas, quer para técnicos, quer para particulares que vão ficar muito mais felizes porque vivem melhor nas suas casas e as nossas casas cada vez mais é onde nós passamos mais o nosso tempo. Portanto, qual é o objetivo deste regulamento, que eu torno aqui a dizer que não é o Casa Eficiente? É financiamento de medidas que promovam a reabilitação, a descarbonização, a eficiência energética, a eficiência hídrica e a economia circular em edifícios, contribuindo para a melhoria do desempenho energético e ambiental dos referidos edifícios. Isto é edifícios habitacionais construídos até 2006. Mas depois tem tipologias, podem verificar o despacho explica tudo, como é que estas candidaturas podem ser feitas, mas depois, por exemplo, verifica-se que para eu colocar janelas eficientes, eu só posso colocar janelas eficientes com a etiqueta energética das janelas igual ou superior a A+. Portanto, a janela tem que ter a etiqueta classe mais, que é uma marca, se é que lhe posso chamar assim, da ADN. No isolamento térmico, temos que demonstrar, temos o particular, este programa é diferente do programa Casa Eficiente 2020. O programa Casa Eficiente 2020, eu primeiro solicito o orçamento e depois vou à banca pedir o empréstimo e só depois é que posso executar a obra. Aqui é diferente. Aqui eu executo a obra de acordo com estas regras e com estas normas e depois de executar a obra é que posso submeter a candidatura para me darem eventualmente financiamento. E sou-lhes muito franco, eu acho que neste momento até já deve estar esgotada a verba que existiu, face à adesão à verba que existia para este programa. Na questão do isolamento térmico, o que é que eles dizem? Que tem que ter evidência, o material tem que ter a evidência da marcação CE ou da declaração de conformidade dos materiais de isolamento. As empresas, e aqui é que foi importante também, porque realmente também o Estado percebeu a importância de ter empresas devidamente qualificadas a fazer trabalhos, portanto as empresas que queiram
também fazer trabalhos no âmbito deste programa têm que estar registadas no portal Casa Eficiente 2020, e é isto aqui que também está a confundir um bocadinho os dois programas perante os particulares. E tem ainda que ter evidência da certificação ao rótulo que permita atestar a inclusão de ecomateriais ou materiais reciclados. Nos sistemas de aquecimento e o arrefecimento ambiental e de produção de águas quentes sanitárias, temos também que ter evidência da marcação CIE e a declaração CIE de conformidade, etiqueta energética do sistema, certificado da empresa técnico para manuseamento de gases fluorados, etc. Portanto, estão a ver, o programa Casa Eficiente punha mais o ónus do lado da empresa e do técnico para executar adequadamente o trabalho. Aqui não. Aqui especificam e definem requisitos específicos que só por aqui é que efetivamente eu depois poderei ter o financiamento. Por exemplo, aqui na questão das janelas, estão-me sempre a perguntar, mas eu posso ter o perfil com a classificação ou tenho que ter a janela? Tenho que ter a janela, é a janela que tem que ter esta tal etiqueta classe mais. Pronto, isto... O que é que acontece? Pronto, são materiais mais caros em detrimento de outros que estão no mercado, mas efetivamente é o que se tem que cumprir no âmbito deste programa. Sem qualquer crítica para as janelas, com certeza, não é? Pronto. Relativamente aqui à instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia, tem também o particular que demonstrar que tem uma certificação de um técnico instalador reconhecido pela Direção-Geral de Energia e Geologia para a instalação de sistemas fotovoltaicos, e intervenções que visem a eficiência hídrica, por exemplo, a substituição de equipamentos. Os equipamentos têm que ter a certificação ANKIP e classe de eficiência hídrica igual ou superior a A+, e as intervenções que promovam a incorporação de biomateriais ou materiais reciclados, soluções de base natural, fachadas e coberturas verdes. E soluções de arquitetura bioclimática têm que ter estas declarações ambientais e declarações internacionais relativas ao produto materiais. Como podem verificar, são dois programas que têm o mesmo objetivo, que é melhorar a qualidade das pessoas. Este programa, eu não falei da questão em pormenor deste programa, porque não era o objetivo da sessão, decidi incluí-lo aqui porque me parece que se calhar ficavam um bocadinho frustrados se eu também não falasse dele, porque acho que está aqui uma confusão do que é um programa e o que é outro. Este despacho é um despacho pequenino que explica perfeitamente de que forma é que as coisas podem ser feitas, no entanto temos que ter todas estas garantias e enquanto técnicos, enquanto empresas, vamos ter que ter a responsabilidade de dizer ao particular faça bem, porque o problema é que o particular só depois de fazer e de pagar é que pode pedir o financiamento, e se ele fez qualquer coisa que não fez bem, vai culpar com certeza a empresa ou o técnico, porque nós os portugueses nunca temos nós culpa de nada, só os outros é que terão culpa das coisas. Portanto, é importante, colegas engenheiros, efetivamente que tenham estas preocupações e que percebam e esclareçam o particular adequadamente no âmbito deste programa. Com isto, pronto, eu termino a minha sessão. Agora, Bento, estou disponível para as questões que, entretanto, possam ter surgido. Obrigado, Cristina. Eu fazia já aqui duas ou três notas da tua apresentação, ainda fora do âmbito técnico, da importância que estes programas tendem a valorizar da regulação, quer profissional, quer empresarial, e num momento em que há alguns riscos e algumas tendências para a desregulação, quer do mercado de trabalho, quer do mercado empresarial, e passamos a ter menos regulação, é importante que estes programas, e sobretudo quando vamos ter agora aí um novo plano económico e dinheiro comunitário para gastar, que a única forma de garantirmos que o dinheiro é bem encaminhado é termos bons profissionais e boas empresas por trás a garantir que o trabalho é bem feito e bem executado. Esperemos que este exemplo seja também replicado noutros programas, porque seguramente se irá traduzir em mais trabalho para profissionais como os engenheiros civis e também para empresas reguladas. Nós neste momento temos só duas questões, e
e uma que eu atrevo-me já a responder, que a apresentação vai ser disponibilizada depois da sessão técnica, bem como o vídeo desta sessão técnica ficará disponível nos canais normais de comunicação da Ordem dos Engenheiros Região Norte. E temos aqui o colega Rui Fernandes a colocar uma questão que, em relação às candidaturas, se não existem benefícios a fundo perdido. No momento em que o colega Rui Fernandes colocou esta questão, ainda estavas a falar da Casa Eficiente 2020 e não deste último programa. Pronto, o Casa Eficiente 2020 não é empréstimo a fundo perdido, é empréstimo a condições mais vantajosas e, como já vos referi, infelizmente, e apesar de muita luta que tivemos, eu sou sempre um bocadinho politicamente incorreta, vou ter que ser hoje também um bocadinho. Manda ao banco, manda aos bancos, basicamente, pronto, porque isto é um programa do Estado e, efetivamente, eu ainda sou ingênua às vezes, eu penso que quando o Estado manda, os outros obedecem, mas não, a banca basicamente tem as suas linhas de orientação e não pegou nisto adequadamente. O Casa Eficiente é empréstimo, ponto final. O programa que eu falei no final e que saiu agora em setembro e por isso é que teve esta adesão gigantesca, o programa de apoio a edifícios mais sustentáveis pode ter uma taxa de comparticipação de 70%. No entanto, o limite máximo que eu posso pedir, por exemplo, se eu quiser mudar janelas, o limite máximo que eu posso pedir de financiamento são 1.500 euros, que também não será assim nada de extraordinário, depende de quantas... Deixa-me só interromper-te, a dizer que se dá 1.500 euros para substituir as janelas todas de um edifício de uma fração, quando se tem uma exigência de ter uma classificação a mais, quando é uma certificação da ADENI, sabemos que é difícil, é quase a mesma coisa que dizer que estamos a dar dinheiro, mas a aplicabilidade é quase nula. Ou podem mudar meia janela ou podem mudar uma janela da casa. Pronto, Bento, eu não queria dizer isso porque, pronto, a ICOP e a CPCI têm empresas destas áreas e às vezes somos mal entendidos, mas tens toda a razão, é isso mesmo. E, por exemplo, eu até tenho aqui uma dúvida existencial e eu sei pouco de engenharia porque estou na ICOP há 27 anos e não trabalhei em engenharia em obra, não é? Pronto, sei um bocadinho de outras coisas, mas eu fico assim sempre a pensar, tenho esta dúvida existencial e até te lanço este repto, Bento, para tu pensares, por exemplo, na questão do isolamento térmico, só conta desde que efetuado com ecomateriais ou materiais reciclados. E eu pergunto, como é que eu consigo, em coberturas ou pavimentos exteriores e interiores, ou paredes exteriores ou interiores, colocar o que é isto destes ecomateriais ou materiais reciclados. Tenho e eu própria tenho dúvidas existenciais do que é que eu posso fazer relativamente a isto. Portanto, acho que é a mesma coisa que tu disseste relativamente... Ou seja, os materiais poliméricos que normalmente estamos habituados a usar nos revestimentos de paredes exteriores também deixam de poder ser usados. Eu não vi em detalhe e posso estar a falar de cor. A única coisa que me pareceu mais equilibrada no limite de financiamento foi a parte das bombas de calor. Certo. E a aplicabilidade a pequenas tipologias, não a grandes tipologias. Certo, está aqui um colega a perguntar os valores, por exemplo, janelas eficientes, o limite é 1.500 euros, isolamento térmico em coberturas ou pavimentos 1.500, a taxa de comparticipação é sempre 70%. Está bem? Pronto. E eu na minha fração posso acumular, eu posso, por exemplo, pôr janelas até o limite 1.500, pôr isolamento até o limite 1.500, posso considerar todas as tipologias que aqui estão. O isolamento térmico em paredes exteriores ou interiores, o limite é 3.000, bombas de calor 2.500, sistema solar térmico 2.500, caldeiras e recuperadores a biomassa 1.500, caldeiras elétricas 750 euros, instalação de painéis fotovoltaicos 2.500, intervenções que visem a eficiência hídrica 500 euros, por exemplo aqui também as torneiras que têm que ter esta marcação toda, com certeza que também aqui não haverá muita possibilidade de eu mudar muita coisa, e intervenções que promovam a incorporação de biomateriais 3.000 euros. Mas isso está no despacho, está bem, no ponto 6.3, que tem a ver com as comparticipações e os limites máximos de despesas suportadas pelo Fundo Ambiental. Nós, na notícia que preparamos depois em conjunto com a ICOP e com a engenheira Cristina Cardoso, vamos incluir toda a regulamentação e um conjunto mais alargado
de informação. Cristina, há aqui mais questões que estão a ser colocadas. A colega Vera Almeida coloca a questão que seria possível dar uma ordem de ideia dos benefícios económicos que se obtém pelo financiamento no âmbito da Casa Eficiente 2020. Em relação ao empréstimo normal de um banco ou um particular, quais as vantagens? A minha opinião é que, e com conhecimento de causa do que tu já nos foste dizendo, é que não houve adesão da banca ao programa Casa Eficiente e não colocou o capital disponível. O António José Silva... Não, Bento, desculpa interromper-te, o capital até está disponível. A percepção que tivemos, e isto também depende dos balcões e depende dos bancos, a percepção que tivemos é que quando tu chegas lá ao banco, o banco, por norma, não te apresenta este programa, apresenta todos os produtos que tenham. E, portanto, que são produtos pronto, e não temos mesmo esta ordem, porque esta ordem nós nem conseguimos ter efetivamente acesso a este tipo de informação. Foi uma informação que solicitamos por diversas vezes, mas é difícil a transmissão da mensagem. E a percepção que tivemos foi dos particulares ou das empresas, eventualmente, que depois trabalharam neste âmbito e que nos referiram que são empréstimos semelhantes a um empréstimo normal que eu vou lá pedir para fazer obras normais sem ser no âmbito do programa Casa Eficiente 2020. Infelizmente. Nós esperamos também que este programa nos permita dinamizar o programa Casa Eficiente e também vamos mantendo informadas as pessoas sobre essas matérias. O António José Silva coloca a questão que as empresas terão de estar inscritas no portal Casa Eficiente, que depois farão os serviços para o último programa de eficiência energética. Ou seja, o diretório e a plataforma é a mesma para os dois programas. O portal Casa Eficiente 2020 tem o portal tem muitas mais coisas, no entanto, a única coisa que é comum é o diretório. Portanto, eu quando vou apresentar a minha candidatura depois para pedir o empréstimo a fundo perdido, eu vou ter que apresentar um comprovativo de que a empresa de construção que me fez aquela obra, ou que me fez aquela obra, que neste caso a obra já foi concretizada, está inscrita no portal Casa Eficiente 2020. É só isso que é comum. Seja, mas o diretório das empresas é igual para o mesmo programa. Seja, é necessário uma empresa estar inscrita no mesmo diretório? Tem que ter alvará, serviços de segurança, serviços de saúde e seguro de acidentes de trabalho, mínimos olímpicos, como eu digo. E pronto, os meus associados são diferentes, os nossos associados, mas há muita gente a trabalhar sem nada disto sequer. Nem alvará, não é? Pronto, também há pessoas a conduzir carros sem carta, mas efetivamente ainda cada vez mais continua a acontecer e ainda me aparecem aqui empresas, volta e meia, a dizer, senhor engenheiro, eu trabalho há 20 anos e nunca precisei de alvará. Portanto, eu também nunca precisam de engenheiro. Daí a importância destes programas de terem esta exigência de empresas certificadas, ou pelo menos que cumprem esses mínimos olímpicos para se registrar na plataforma, que muitas destas obras estão isentas de qualquer controle prévio. Ou seja, qualquer proprietário poderia executar as obras, porque eram medidas de eficiência energética e passar ao lado e não haver este controle de qualidade. O colega Hugo Nascimento coloca a questão, boa tarde e obrigado pela apresentação muito esclarecedora, foi referida que a adesão ao programa de apoio de edifícios mais saudáveis tem sido enorme e que provavelmente o valor máximo do programa já estará esgotado. Existe alguma forma de saber se ainda há plafond ou há risco de fazer a obra e não se poder usufruir do programa? Portanto, isto é uma situação que nós não sabemos, não conhecemos, este programa não é dinamizado pela CPCI, mas nós colocamos esta questão a quem de direito e estamos a aguardar uma resposta. Portanto, eu prometo que, tendo essa resposta, faço chegar à Ordem dos Engenheiros para depois dar o devido conhecimento aos seus membros. Está bem, Bento? Mas, considerando que nós gerimos o portal Casa Eficiente e que verificamos a quantidade de empresas que se inscreveram, a ânsia das empresas por estarem inscritas e depois as os inúmeros pedidos de esclarecimento, porque o programa de apoio a edifícios mais sustentáveis está no âmbito do fundamental, está no site fundamental e aparece logo um quadradinho a dizer assim, meus senhores, temos tido tantas questões que vamos demorar a responder.
Portanto, e as pessoas depois disparam para os outros lados e designadamente para o portal. No entanto, dou-vos esta garantia que mal a ICOP e a CPCI tenha este tipo de informação, passaremos para a Ordem dos Engenheiros, está bem? Muito obrigado, Cristina. Outra questão, boa tarde, ar-condicionado, monosplit, por exemplo, está incluído na cláusula das bombas de calor? Estou a referir-me ao último programa que falou, não da casa eficiente. Ou seja, se podemos incluir um ar-condicionado monosplit como uma bomba de calor. Bento, eu sou quase bruxa, eu já sabia, quando tu me lançaste o repto para o caso eficiente, eu pensei assim, será que é para eu falar do caso eficiente ou que querem que eu fale o programa novo? E foi por isso que eu pus aqui o programa novo. E afinal acho que adivinhei, senão ninguém tinha. Depois do dia maravilhoso. Como havia confusão das duas, o repto foi eu lançado para as duas coisas e por isso é que achamos que este maravilha, tema não, mas era correu pertinente. muito bem, mas depois do dia, eu também quis causar aqui um bocadinho de suspense, porque depois do dia que vocês tiveram ontem, parabéns pelo vosso dia, não é? E depois de até o Bruno Nogueira pôr o senhor bastonário a dar um concerto, A cantar e a tocar. Eu realmente pensei assim, ninguém me vai ouvir hoje. Mas pronto. Olha que sim, olha que sim. Olha que sim. Eu não sei. Não sei. Eu não sei responder esta questão. Portanto, podem ir ao site, ao fundamental, e já foi, e essa questão está colocada lá, mas efetivamente eu não conheço as respostas, por isso é que, como eu também há bocado referi, não sei os ecomateriais, portanto, efetivamente, este programa foi lançado, foi importante, mas efetivamente, se calhar muita gente depois vai ter uma surpresa desagradável. O que eu aconselho é perguntar se estão a ter algum trabalho neste âmbito, perguntar via site do Fundamental, efetivamente estas questões. Eu também sou franca e eu não andei a pesquisar, até porque este programa não é da nossa competência, eu não andei a pesquisar tudo que já está inserido naquele portal, mas eles todos os dias vão atualizando informações e vão atualizando designadamente as questões frequentes. Pode ser que no âmbito de uma dessas questões frequentes já esteja colocada esta questão em concreto, está bem? Seja aclarada a questão do monosplit. Certo. Temos aqui mais uma questão e neste momento é a última. Eu lembro aos colegas que podem usar o bate-papo para colocarem questões e aproveitarmos os últimos minutos da engenheira Cristina Cardoso aqui connosco. E a última questão é se gostaria de saber se o valor de 70% financiado é sobre o valor líquido da fatura ou sobre o total da mesma. Agradeço a informação. Julgo que a questão aqui será se o valor financiado se inclui IVA ou não para os privados. Também não temos esse tipo de informação, mas não me parece que o IVA é um imposto, não parece, na minha opinião, não teria lógica que o IVA aqui esteja incluído, até porque depois aqui o IVA pode um ser a 23%, outro a 6%, mas... Eu posso avançar aqui, eu pessoalmente usei o aviso 20 do Fundo de Eficiência Energética há uns anos atrás e o IVA não foi financiado. Por norma, os IVAs são sempre, é considerado como um imposto, não tem a ver com a questão dos financiamentos. Mas sim, por isso não foi financiado o IVA. É o que eu vos digo, não é? Pronto, este não é o meu, portanto, isto foi mesmo um castigo para mim, deve ser por eu ser uma senhora do Norte que gosta de uma cor que é vermelha, mas este não é o meu, este não é o nosso programa. Agora, temos mais uma questão, se calhar. Sim, eu talvez consideraria a última, relativa ao programa de apoio a edifícios, li que como beneficiários deste programa são elegíveis pessoas singulares, proprietárias de edifícios de habitação existentes e ocupados, unifamiliares, de frações autónomas, edifícios multifamiliares ou edifícios multifamiliares construídos até ao final do ano 2006. Pelo que entendo, este programa só se aplica a obras de reabilitação e não a construções novas, certo? Certo, esta eu sei escrever. Outra questão também de Pedro Queiroz, o que é que se entende por edifícios ocupados? E o programa Casa Eficiente 2020 também é só para reabilitações, está bem? Portanto, que isto era para promover a melhoria do edificado português, a qualidade do edificado português, está bem? Portanto, são para obras de reabilitação. O que se entende por edifícios ocupados, não faço a mínima ideia.
portanto, eu tenho, o conhecimento que eu tenho vosso que eu tenho deste programa, e só já referi que só o coloquei aqui porque achei que seria importante, é única e exclusivamente o que saiu no despacho. E há muitas dúvidas associadas a este despacho. O Pedro Queiroz reforça aqui a questão, e bem, que está a reabilitar uma casa, mas ainda não estou lá a morar. Ou seja, não deixa de ser... Não deixa de ser já uma pré-existência de uma casa. Eu acho que os ocupados, para mim, ocupado aqui a lógica será tipo eu ter uma casa que eu não moro na casa, ter uma casa que seja alugada, deve ser qualquer coisa por essa lógica. Parece-me que seja essa a lógica. Agora, realmente, o Pedro pode não estar lá a morar, até porque poderia estar cheio de frio e não convém neste momento. Mas, sim, eu diria que aqui uma interpretação, e é pessoal, só o meu comentário, que será qualquer fração ou edifício que esteja licenciado para o uso de habitação, que não seja uma ruína, que não seja um edifício que não esteja licenciado. A partir do momento em que está licenciado o uso, à partida será enquadrável qualquer melhoria da eficiência energética. Ele tem, ok, então tem que ter licença de habitabilidade, eu não sei, é a minha opinião, mas o máximo que podemos fazer é ajudar também nas perguntas e respostas em conjunto com a ECOPM. Mas também posso só dizer, quer dizer, supostamente eu sem licença de habitabilidade não podia morar na minha habitação, nem a podia ter comprado, não é? Começa logo por aí. Claro que existe ainda muitas situações de obras ilegais, entre aspas, ou de edifícios ilegais, porque por algum motivo ou alguma entropia, e muitas vezes a entropia tem a ver com as próprias câmaras que demoram tanto tempo a deferir e a despachar, mas ainda há muitos edifícios que não têm as licenças, mas supostamente qualquer edifício tem que ter uma licença de utilização, senão eu não poderia lá estar a morar, não é? Portanto, parece-me pela questão da lógica que quem vai financiar tem que financiar coisas legais e por isso o edifício tem que ter licença de utilização, mas isto é uma questão de lógica. Senão já não será uma obra de reabilitação, mas será sim uma legalização ou uma construção nova. Na Câmara, não é? Claro. O José Miguel Montezinho esclarece aqui e que tipo de equipamentos de aquecimento e arrefecimento, ambiente e de águas quentes sanitárias é que são considerados bomba de calor e que retirou isto das FACs do Fundo Ambiental tipologia 3 e que são considerados ar-condicionado, split, multisplit ou VRF para aquecimento e arrefecimento ambiente, bombas de calor para a produção de águas quentes sanitárias, painéis solares termodinâmicos, ou seja, os ar-condicionados são abrangidos. E o Luís Saraiva esclarece aqui que julgo para edifícios anteriores a 54 não há licença de habitabilidade. Não é 54, é 52, antes da vigência do RGEU. Isso é provado com a informação da propriedade que o registro foi feito antes de 52, ou então questionando ao município que seja emitida uma declaração de isenção de licença de utilização. E são estas as questões que nos foram colocadas, por isso, Cristina, o objetivo era terminarmos dentro de 1 hora e um quarto, estamos a cumprir o nosso tempo, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, quero finalizar a agradecer novamente, espero ter sido clara na apresentação, claro que fico um bocadinho frustrada porque, até pessoalmente, porque eu acho que estes programas tinham muito mais efeito se calhar quem a decidiu e quem os definiu falasse connosco nós enquanto associações, nós enquanto ordens, porque se calhar nós dinamizávamos de outra maneira e nesta fase já sabemos responder a todas as solicitações e a todas as dúvidas existenciais, se calhar isso seria importante e vamos pugnar nós daqui por isso, e com certeza que vocês aí na ordem também vão pugnar. E sobretudo dotar os regulamentos que vêm cá para fora de racionalidade, que foi a primeira coisa quando eu vi a tabela dos financiamentos, como já falamos aqui da questão da substituição das janelas com aquela certificação, financiar 1.500 euros é a mesma coisa dizer que não financiam e que
e que não é enquadrável. Por isso acho que era preferível financiar-se menos, mais e com mais razoabilidade e em condições de se fazer o trabalho em condições em que os proprietários ficassem com habitações, com frações, com apartamentos, com moradias com melhores condições e que não andássemos aqui a mascarar uma melhoria das condições do nosso edificado e com melhores condições de climatização e de isolamento térmico para os proprietários, quando na realidade não estamos a fazer. Concordo plenamente, e até por outra coisa também, é que nós de caminho vamos pagar dinheiro à Comunidade Europeia porque não estamos a cumprir as metas. E estamos a brincar um bocadinho com estas coisas, a brincar com os particulares, um bocadinho. Por exemplo, os meus pais este ano mudaram o telhado. Claro, como têm uma filha que é engenheira civil, mas trabalha na ICOP, não ligam nenhuma à filha, portanto fazem as obras à maneira deles, para que chatear quem sabe. Mas depois, por acaso, eu arranjei-lhes uma empresa devidamente qualificada e habilitada, com um engenheiro para ir à obra. Se efetivamente depois até as próprias pessoas ficam um bocadinho desanimadas, e depois quem culpam, Bento? As empresas e os técnicos. Somos os culpados, pronto. E acho que eles deviam ter mais cuidado connosco. E uma coisa só para finalizar, é que este programa, que se calhar já está com a verba esgotada, tem possibilidade de ter mais verba aqui incluída. Portanto, isto com certeza que será replicado, eventualmente até com mais valores, está bem? Sim. Muito bem, Cristina. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigada, A apresentação e o vídeo vai ser divulgado em curto prazo nas nossas plataformas e nós vamos acrescentar todo este enquadramento legal para complementarmos da melhor forma a ação e o conhecimento. E mais uma vez, muito obrigado e mantenham-se seguros e muito obrigado. Até breve. Até breve. Obrigada.